Olá pessoal, tudo bem? Então nós tínhamos um fato que eu ainda acho interessante comentar, porque eu acho que não está de todo descartado disso voltar a acontecer. Vários dias atrás, aí, eu acho que só mudou mesmo no dia 10, o Tesouro IPCA 2040 estava com taxa maior do que o Tesouro IPCA 45 e agora dia 10 houve essa, entre aspas, correção. É, só que continuamos com as taxas iguais no 35 e no 45, quer dizer, não existe prêmio pelo prazo. Só existe assim, se você tem vontade de se arriscar mais, você tem mais prazo no 45, mas você não vai receber mais taxa por isto. E antes nós tínhamos uma assincronia, digamos assim, que o Tesouro corrigiu. Bom, agora está tudo em pratos limpos, digamos assim, né? Porque se a gente ordenar pelos prazos aqui, as taxas vão crescendo progressivamente conforme o prazo, exceto esse problema do 35 e do 45 continuarem iguais. Mas eu fiz uma comparação, umas simulações do Tesouro 45 com o 40, levando em conta ainda a diferença de taxas com a taxa maior no Tesouro 40. A taxa do Tesouro 40, e mais um detalhe, pessoal, 0,01% não é prêmio no 45, tá? O 45 deveria ter um prêmio muito maior, porque ele carrega muito mais risco de marcação ao mercado do que o Tesouro IPCA 2040 com juros. Quais são os riscos? 5 anos a mais de prazo e o fato de ser NTNB principal. Como ele é principal e não paga nenhum juro durante o caminho, ele carrega um risco maior por este fato, porque ele paga tudo junto de uma vez só. E o IPCA 2040 ele vai pingando aí os jurinhos de 6 em 6 meses, né? Vai aproximando a duration e tem menos risco, certo? Então a taxa dele tem que ser menor. Ele tem menos prazo e tem menos risco de marcação ao mercado. Só que agora está em 0,01%. E antes ela estava distorcida, porque ela estava maior do que a taxa do IPCA 45, que é o mais arriscado. Isso não dá para considerar ainda que é uma correção simbólica. 0,01% realmente é simbólico, porque tem muita diferença entre esses dois papéis. Aí, pessoal, eu fiz duas simulações, pegando aí a taxa do dia 8, em que o 45 estava com 3,37 e o 2040 com juros estava 3,43, veja, 0,06 a mais no papel que é mais seguro, tá? Aqui é o Tesouro IPCA mais 2040, tá? Data do vencimento 15 de agosto de 40, tá? Então aqui, isso são taxas do dia 8 de março. E, pessoal, não vou precisar detalhar muito, porque eu espero que isso agora fique no passado de uma vez por todas. Alguns de vocês comentavam isso e tal. Eu também fiquei um pouco intrigado, mas fazendo as continhas, as simulações, a gente vê o seguinte, ó. No IPCA 45, com taxa menor, vejam isso, com taxa menor, 3,37, e uma inflação estimada de 3,5% para todo esse período, a rentabilidade líquida final dele chega a 6,25% ao ano. Líquida, livre da taxa B3, livre do imposto de renda. Líquida no bolso, tá? Já o 2040 chega a quanto, pessoal? Chegaria a 6,22. Então, quer dizer, isso com as taxas erradas, digamos assim, né? Com o IPCA 2040 pagando mais taxa, né? 3,43 versus 3,37 para uma mesma inflação de 3,5, tá aqui a inflação, tá? Eu extrapolei, copiei os dados da calculadora, coloquei aqui, da calculadora do Tesouro Direto, tá? E tá ali 6,22. Então, quer dizer,
é, com certeza a equipe do Tesouro tinha já o conhecimento disso. Acho que eles não deram muita pelota para isso e deixaram assim, né? Porque realmente o Tesouro IPCA 45, mesmo com taxa menor, ainda assim entregava uma rentabilidade maior. Agora que a taxa está 0,01, esse problema tá totalmente resolvido. Outra coisa que eu tentei também fazer na simulação, mas os 5 anos são muita diferença, pessoal. E olha aqui que interessante isso aqui. Isso aqui é interessante da gente saber. Entrou com 1.000, ó, esse foi o valor investido, sai com 4 vezes e meia depois de todo o prazo, tá? E no 40, sai com 2 vezes e meia. Que tá aqui, ó, tá? Só que aqui na calculadora do Tesouro Direto, os cupons não são reinvestidos. Reinvestindo os cupons no próprio título, ele chega ao dobro. Ele chega ao dobro. Então, se você reaplica, então tá aqui a progressão, tá? A progressão é essa. O cupom médio, o que que eu fiz? Eu calculei o cupom médio. Então, eu peguei o cupom que paga hoje, que é 0,0295 ou 2,95% do VNA, certo? Pelo preço do dia 8 de março, dava isso aqui, 2,14% cada cupom, anualmente dá isso aqui, e líquido, livre do imposto de renda, 3,66 ao ano, tá? Então, se você reaplicar todos os juros recebidos do IPCA mais 2040, fazendo com que a tua base pagadora de juros aumente, tá? Que esse é o segredo, tá? Você consegue ainda assim um resultado fabuloso, ó, porque você dobra o capital pagante, você começa com um título e lá no final do tempo você vai ter 2 títulos pagando juros, certo? Então isso aqui é fantástico, porque você dobra do ponto de vista real, tá? Real, com a inflação incluída, tá? O que que precisa manter? Precisa manter essas proporções de taxa. Claro que não vai acontecer, mas teoricamente a gente pode ter taxas maiores ou menores no futuro. Então você pode ter taxas melhores e piores. E aí, na média do futuro, isso aí realmente é adivinhação saber. Mas com certeza vai ficar um valor bem interessante no futuro, certo? Mas ele não faz frente para o 45. E aí tem um detalhe, gente, que na curva de juros, quando a gente tem juro composto, olha aqui a diferença que faz, tá? Aí eu coloquei aqui uma corrida do 40 versus o 45, com um IPCA de 3,5 e uma taxa de 3,5 no título, tá? Claro, isso aqui são dados de antes da crise, né? De antes da disparada. Mas é um exercício para a gente entender, tá? Começou em 2020 com R$ 1.000. Veja ali, quando o papel para em 2040, ele para com 3.800. Ou seja, 3,8 vezes o valor inicial. Se você coloca 5 anos a mais, ele passa para 5,3 vezes. Ou seja, isso aqui é a característica da curva exponencial dos juros compostos, que aquela fase final da curva é quando o teu montante se multiplica muito, tá? Isso a gente pode ver aí para simulações de investimentos de longuíssimo prazo. A gente observa aquele salto que a curva faz no gráfico, quando ela realmente parece que levanta voo, né? A curva ela vai acompanhando ali uma linha média e de repente a partir de determinado ponto no tempo ela alça voo. É exatamente isso aqui, é o efeito dos juros compostos acumulados, tá? Desculpe a redundância. E aí essa diferença de 5 anos entre o 45 principal e o 40 com juros se mostra realmente muito determinante para a rentabilidade total dele, tá? Dos dois papéis. Então, gente, mesmo com a situação errada anterior, o IPCA 45 ganha do 40, certo? Mesmo tendo mais risco, isso é fantástico, ó.
6,25%, e o outro papel, o 40 com juros, 6,22%. Por quais motivos? Matemática financeira, juros compostos, tempo, ele tem mais tempo, é isso. E aqui eu fiz um resuminho, pessoal, que eu quero comentar também, que eu acho que vale o conhecimento, que é assim, ó, a finalidade, tá? Para acúmulo de capital tendo o prazo, o IPCA 45 é melhor, não tem dúvida. Mas no IPCA 40 com juros, você também faz acúmulo de capital, porque como eu demonstrei aqui, reaplicando nessas taxas aqui, que podem ficar melhores no futuro ou não, a gente não sabe, certo? Mas com certeza vai dar uma rentabilidade interessante. O que acontece? Você pode dobrar em base real, ou seja, acima da inflação, você pode dobrar a tua base pagadora de juros semestrais, certo? E chegar lá em 2040, claro, migra para outro papel, certo? Ou para um fundo imobiliário, ou para uma empresa pagadora de dividendos, enfim, qualquer coisa que continue pagando. Então, gente, para diversificação e fluxo de caixa, tá? O IPCA 40 com juros semestrais, tá? Por que eu falo diversificação? Porque ele tem prazo diferente e o fato dele te pagar os juros, você não é obrigado a reinvestir nele. Mas se você reinveste nele, você com certeza vai diversificar as taxas que vão acontecer de forma diferente no futuro. Mas você pode comprar outros papéis, você pode comprar outros investimentos. E isso te dá fluxo de caixa, coisa que o IPCA 45 principal não dá. Então, pessoal, eu acho que são dois papéis maravilhosos, tá? Para quem tiver esse prazo, eu acho que tem que pensar com carinho e investir nos dois, tá? Agora que as taxas estão melhores com a crise, tá? Eu acho que são papéis assim realmente para levar para o longo prazo, e quem tiver esse prazo, tiver paciência, não fazer a besteira de realizar prejuízo no Tesouro Direto, vai ser muito bem recompensado. Outra frase do Warren Buffett, né, que diz assim, o mercado é o único lugar em que os impacientes transferem dinheiro para os pacientes, né? Então, gente, não dá para ser impaciente no mercado, certo? Então, esses prazos aqui são a prova disso. Quem comprou aí com taxa de 3,2, 3,3 nos IPCAs longos, entre eles o 45, e agora está 3,6, 3,7, 3,8, não faz besteira, não venda, certo? Continua reaplicando e dá uma pensada. Será que não é interessante uma diversificação? Não é interessante ter um fluxo de caixa? Será que se eu ficar investindo só no papel que acumula capital, será que eu não vou ficar um pouco tenso quando ele oscilar bastante? Porque ele tem muito prazo, ele oscila. Isso aí é função, relação direta com a duration dele, que é muito grande. Então, gente, faz essas revisões. De repente, considera aí o IPCA 30 ou o IPCA 40 com juros para fazer essa diversificação, fazer um fluxo de caixa e tornar assim a gestão da carteira também uma coisa prazerosa, uma coisa interessante, uma coisa que vai dar oportunidades, tá? E eu vejo o fluxo de caixa como uma oportunidade, certo? A gente não sabe como ficarão as taxas no futuro, a gente tem projeções, tem ideias, mas certeza mesmo só esperando o prazo. Tá bom, pessoal? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.